volta a o assunto da semana. Podemos colocar aqui mais uma vez que parte do mercado, parte da pecuária brasileira foi surpreendida pela decisão dos Estados Unidos nesta última quinta-feira, que foi comunicada através do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que suspenderam de maneira temporária as importações de carne bovina in natura no Brasil. É importante lembrar que no último dia 16, sexta-feira, o Departamento de Agricultura já tinha informado a presença de não conformidades em 5 plantas frigoríficas que são habilitadas a exportarem para os norte-americanos. Aqui no Brasil, o Ministério da Agricultura teve uma autossuspensão. Essas 5 unidades, elas foram paralisadas, não tiveram mais, a partir de então, autorização para exportar para os norte-americanos. Mas quando eu falo que parte do mercado foi surpreendido, é porque outros fatores ocorreram durante essa semana. Na terça-feira, por exemplo, o acordo bilateral dos Estados Unidos com a China autorizou a entrada de carne bovina naquele país. E aí, nós tivemos nesta quinta-feira essa situação que nós acabamos de explicar, trazer mais uma vez ao público, de ter suspensa totalmente a entrada de carne bovina in natura do Brasil nos Estados Unidos. E é nesta sexta-feira, um dia depois, que chegou o primeiro carregamento de carne bovina in natura dos Estados Unidos, 14 anos depois de ter sido a última entrega lá na China. Então, fatores que influenciam diretamente o comércio internacional e que trazem fortes impactos para os negócios e que pode impactar também de outras maneiras aqui no Brasil. Nós vamos mostrar aqui essa participação norte-americana, que como nós já dissemos, em volume e receita, ela não é tão expressiva em relação a outros países, como a própria China ou mesmo Hong Kong, que ainda aparece nos levantamentos tanto da Secretaria de Comércio Exterior quanto da BIEC. Mas, por outro lado, chancela a carne brasileira para mercados muito exigentes. Observe aqui os dados, nós trazemos aqui o gráfico mostrando o que aconteceu de janeiro a maio, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria Exportadora de Carne Bovina. Estados Unidos teve um embarque para lá de 4.680 toneladas, pode observar que é bem baixo, contra 52.880 toneladas de carne bovina in natura para a China. Então, um comparativo interessante que mostra a presença norte-americana figurando nessas exportações, mas realmente bem baixa frente ao nosso maior cliente. Em relação à receita, também os números são mais baixos. Observe aqui que os Estados Unidos têm aqui um faturamento das indústrias exportadoras para o cliente Estados Unidos de 18.900.000 toneladas, de acordo com a BIEC, nesse período de janeiro a maio. Para a China, foram faturados 219.700.000 dólares no mesmo período. Esse é o dado que a Agricultura BR lembra ao produtor rural daqui do Brasil, ao pecuarista. Sobre este assunto, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, falou com a imprensa, mandou um recado, ele estava em Cuiabá nessa última noite de quinta-feira e mandou um recado mostrando-se preocupado com a situação e afirmando que ele mesmo vai para os Estados Unidos tentar resolver essa situação. Olá, aqui é Blairo Maggi, ministro da Agricultura. Eu quero fazer um comentário, um esclarecimento sobre o embargo ou a suspensão temporária do envio de carne brasileira in natura, carne fresca para os Estados Unidos. E eu pretendo, assim que possível, assim que os americanos receberem as informações do Brasil, me deslocar até os Estados Unidos com uma equipe do MAPA para que a gente possa fazer as discussões necessárias e restabelecer esse mercado tão importante que o Brasil conquistou nos últimos anos. Assim como comemoramos quando fomos liberados, lamentamos agora nesse momento em que fomos suspensos. Mas também há que se entender que nós estamos exportando carne para o maior concorrente que nós temos em todo o mundo. E há uma pressão muito grande por parte dos produtores americanos, desde a época da liberação, para que haja embargo, que não se permita a chegada de carne brasileira lá. Então, nós concordamos com a posição americana, das reclamações americanas, vamos corrigir, porém temos que lutar porque o mercado é um mercado bastante importante. Então eu quero dizer que estamos bastante atentos ao assunto, não é um assunto que surgiu hoje. Nós já havíamos feito, como disse antes, uma suspensão voluntária de 5 plantas para evitar a suspensão, mas não foi possível. Agora vamos correr atrás e vamos tentar resolver esse assunto o mais breve possível, já que a pecuária brasileira passa um momento de grande dificuldade
com preços baixos para os produtores, e esse era um canal muito importante para a manutenção dos preços aqui no Brasil. Então eu quero tranquilizar a todos de que nós vamos, essa semana, atuar muito firmemente, como já vimos fazendo, para resolver os problemas, mas infelizmente fomos suspensos, vamos tentar reabilitar esse mercado, como já disse, bastante importante. Um abraço a todos, muito obrigado. E como você já viu, a China recebeu os primeiros carregamentos de carne bovina dos Estados Unidos em 14 anos nesta sexta-feira, após os dois países terem decidido retomar o comércio em maio. De acordo com a Agência de Inspeções e Quarentenas do país, as importações foram viabilizadas pela Cofco Meat Holdings, junto à processadora de carnes norte-americana Tyson Foods. A China autorizou oficialmente as importações de carne dos Estados Unidos na terça-feira desta semana, depois de ambos os países terem concordado as condições de exportação na semana passada. O nosso resumo aqui, pelo menos o entendimento da Agricultura BR, é que nada acontece por acaso. Aqui nos estúdios conosco está hoje Aldo Barrigossi, ele que é analista de comércio exterior e acompanha esse caso aí desde o começo. Já tivemos, de certo modo, há algumas semanas, alguns posicionamentos dos norte-americanos que algo viria na esteira dessas reclamações, não conformidades que apareceram. Aldo, essa decisão, essa situação, o quanto ela pode afetar o comércio de carne bovina brasileiro, não com os Estados Unidos, mas também com outros países? Boa tarde. Boa tarde. Temos que lembrar que essa situação ela já foi sinalizada em março desse ano, quando ao receber um carregamento de carne brasileira, os inspetores sanitários americanos, eles bloquearam, embargaram 11% dessa carne, né, dessa carga recebida em março. E isso apareceu no relatório para a gente, junto ao Ministério da Agricultura. Em média, 1% normalmente ela cai numa questão de não conformidade em relação ao mercado americano, e dessa vez ela ficou 11% acima, né? O que está se falando é a questão da vacina que gerou um abscesso, e esse abscesso não é aceito pelo mercado americano. Lembrando que isso daí não tem nenhum problema em relação à saúde do animal, em relação à alimentação de nós, seres humanos, comermos essa carne. É apenas uma exigência do mercado americano. Se o nosso cliente está exigindo que não se tenha isso, nós temos, como vendedores, corrigir esse erro e adequar. Então, assim, nós temos grandes expectativas que a gente consiga reverter esse processo nos próximos dias. O Ministério da Agricultura, ele agiu rapidamente em relação a isso. Apareceu no relatório de março, abril ele deve ter recebido formalmente esse relatório, quer dizer, maio, estamos em junho, ele já corrigiu e já embargou 5 plantas industriais aqui no Brasil. Lembrando que a gente não tem ainda uma nota aberta do Ministério falando quais foram os frigoríficos e os motivos mais detalhados desse embargo, mas ele agiu rapidamente, como até a fala do ministro aí, do Blairo Magno, anteriormente. Impactos disso para o Brasil é um impacto muito grande, muito forte. Por quê? O mercado americano, a gente levou 17 anos para abrir esse mercado. Então, um mercado que a gente deseja há 17 anos é um mercado muito importante. O mercado americano, ele é o maior produtor de carne do mundo. O Brasil é o maior exportador. Então, nós brigamos no mercado mundial, Brasil e Estados Unidos, por espaço de venda de carne. Então, o Brasil, 20% do que ele produz, ele joga para o mercado internacional e é o maior exportador. A China é o nosso grande comprador aqui de carne, China e Hong Kong. Os Estados Unidos está começando a voltar a vender carne para a China. Então, assim, existe uma briga de espaço em relação ao mercado. E o que também nos preocupa muito é uma questão da marca. Então, quer dizer, eu tenho a marca Brasil Carne e essa marca ela não foi aceita pelo mercado americano. Isso pode ter reflexo negativo em vários mercados pelo mundo, mostrando que a carne brasileira, perante esses outros mercados, não vai estar adequada. Então, o governo brasileiro ele vai ter que também resolver o problema no mercado americano, mas também ficar de olho em outros mercados que são grandes compradores da carne brasileira, para que essa notícia não acabe abalando outras relações bilaterais, Brasil, Holanda, Brasil, Itália e países árabes, por exemplo, ficar
atento a toda essa movimentação, porque o americano ele vai querer brigar por todos esses espaços. Aldo, o Brasil, ao exportar carne para os Estados Unidos, nós até mostrávamos esse movimento, né? O volume e a receita de exportação não é tão relevante, mas ele dá chancela, ele chancela para mercados mais exigentes e que automaticamente pagam mais por essa carne, entrando em cota Hilton ou não, mas que pagam mais por essa carne bovina. Essa ação dos Estados Unidos e que, para o entendimento, aqui mesmo do Agricultura BR, no canal do Boi, tem muito de ação comercial e meio que também os Estados Unidos colocar mesmo um problema para o lado externo e até porque está entrando no mercado, voltando para um mercado que é importante. Mas quanto que os Estados Unidos poderia competir no mercado como esse, lembrando que o custo de produção norte-americano é bem mais elevado que o do Brasil. O que eles já estão fazendo de estratégias, né, Fabiano? O custo operacional do Brasil é menor do que o americano, menor do que vários outros concorrentes brasileiros. Então, eles usam, digamos, de armas, muitas vezes não tão adequadas, ou, que eu falo de forma transparente, para brigar com esses mercados. Uma é embargando a nossa carne, quer dizer, usou um motivo, é uma exigência que ele diz que é lícita perante o mercado dele. A gente sabe que, tecnicamente, isso daí não vai afetar em nenhuma maneira o consumidor americano. Então, assim, vejo que não tem tanta necessidade de se exigir isso. Mas ele é nosso cliente, ele exige o que ele quiser e a gente adequa e vende. Como o árabe, por exemplo, exige o corte halal e a gente tem que atender porque ele paga por isso. Então, assim, isso é uma questão de atender o cliente. Agora, falando da briga comercial ou briga por mercado, isso aí sempre vai existir. Quer dizer, nós temos que estar atentos a todos os detalhes que são exigidos por cada um desses mercados e fazermos as adequações. O mercado americano ele é muito protecionista, ou seja, você tem lá os produtores americanos de carne, eles arrecadam muitos impostos para o governo americano, tem muitos deles tendo representantes senadores, deputados, e isso faz com que eles tenham um lobby muito forte junto ao governo, então eles sempre vão brigar, num bom sentido, para que não tenham entradas de outros concorrentes do mercado americano. Então, o mercado americano, ele fala muito de quê? De incentivar a produção dentro do próprio mercado americano para gerar emprego e renda, né? É uma das bandeiras até do presidente americano, que é uma pessoa extremamente instável em relação à sua política. Então, ele está procurando fortalecer a economia americana. Então, nós vamos ter reflexos disso, sim. Um outro setor econômico, nós tivemos aí um reflexo negativo não faz muitos anos, que a gente tinha uma grande dependência do mercado americano, a questão da laranja. Até nós falamos aqui há 1 ano, 2 anos atrás sobre isso. Então, assim, sempre vão existir essas brigas comerciais por esses espaços. A exportação de carne para o mercado americano, ela começou ano passado, se eu não me engano, a primeira carga acho que foi em julho. O Mato Grosso do Sul é um dos principais estados exportadores dessa carne. Então, assim, nós temos hoje reflexos grandes de não vender para o mercado americano, porque 50%, 40% dos abates é a JBS. JBS, nós tivemos eles envolvidos na questão da carne fraca. Então, algumas plantas foram fechadas, outras estão com férias coletivas, outras diminuíram os seus abates. Isso fez com que o preço da carne bovina ela recuasse. Além disso, você não tem hoje uma demanda tão grande do mercado doméstico, por uma questão de retração da economia, de carne como tinha anos anteriores. Então, nós vamos ter médio aí prazo, um preço da arroba não tão subindo tão alto. Então, nós vamos ter esse preço ainda em baixa. Movimentação de mercado complicado para o pecuarista. Aldo, aproveitando uma linha de conhecimento do Aldo, que também é de marketing. Falando do marketing da carne brasileira e também os outros produtos, falando do complexo carne todo, essa situação, nós tivemos situações seguidas de problemas. Operação Carne Fraca, a sinalização da JBS envolvida numa série de investigações, de operações também, algo que já vinha, de certo modo, já apontando que aconteceria algo, e agora essa suspensão da carne bovina brasileira pelos norte-americanos. Em termos de marketing da carne, esses efeitos, como lidar com isso, Aldo? Como que poderia o país lidar com uma situação como essa? Na realidade, a gente tem que fortalecer a marca da carne brasileira, né? A ABEC, lá com o Antônio Camardelli, que é o seu presidente do conselho, eles vêm fazendo um trabalho muito forte junto com a Apex, que é a Agência de Promoção das Exportações Brasileiras, para fortalecer a marca da carne brasileira.
Então, com isso, eles visitam países para fazer as famosas promoções comerciais, então faz degustação da carne, organizam feiras específicas para mostrar a produção ou os produtos que nós temos aqui, degustações desses produtos em diversos países do mundo. Além disso, eles recebem missões comerciais, organizam junto com o Ministério da Agricultura e a Apex, a recebimento de missões empresariais no Brasil para mostrar que as nossas plantas industriais elas são seguras, que o nosso processo produtivo é seguro, que nós temos uma questão legal e regular sanitária no Brasil. Quer dizer, você pode confiar no processo como a nossa carne é produzida. Então, nós temos que cada vez mostrar mais isso. Agora, voltando na questão de mercado, qualquer erro ou qualquer brecha que comercialmente o Brasil vai deixar, o seu concorrente ele vai usar isso a seu favor para, teoricamente, comercialmente, derrubar o Brasil perante aquele mercado. A guerra comercial, ela é comum e ela ocorre no seu dia a dia. Quer dizer, eu tenho lá 2 fornecedores, um me fez uma vantagem melhor, os produtos são de igual qualidade. Qual que eu vou ficar? O que me ofereceu uma vantagem maior. Então, assim, isso ocorre regularmente no mercado. Lógico que a gente está falando no mercado aí de milhões, bilhões de dólares, né? E lembrando também um outro detalhe que a gente sempre fala quando vem aqui, que a gente discute bastante aqui, Fabiano, não vamos colocar os ovos numa cesta só. Ou seja, não é só o mercado americano, eu tenho que vender para o americano, para o árabe, para o europeu, né, para o chinês, ou seja, eu tenho que pulverizar ou diversificar os meus mercados. Quanto mais eu diversificar, mais eu tenho credibilidade em relação a colocar meu produto. Quando eu coloco 40%, 50% no só mercado, se esse mercado me fecha a porta, aí sim eu tenho grandes problemas de produção e escoamento dessa carne bovina brasileira. Tá certo, Aldo. Obrigado pela participação. Uma boa tarde para você. Obrigado pelo convite. Estamos à disposição de todos. Por aqui, a Agricultura BR segue. Você vai ver agora, sobre o mesmo tema, a opinião do economista Norman Calmos, que comentou a respeito do assunto há pouco com a nossa reportagem. É claro que a gente tem uma avaliação minha, isso eu não tenho nenhum dado mais concreto para falar a respeito. Mas a sensação que a gente tem é que, como no caso que aconteceu na Argentina, da suspensão da importação de limões de lá, o Trump está usando isso como uma forma de criar mais uma cortina de fumaça e, com isso, evitar que o foco fique nas investigações que ele está sofrendo lá no governo dele. É claro que isso é só uma sensação que a gente tem, é muito cedo para saber qual vai ser o impacto disso em termos de mercado internacional. Mas parece que é isso e vamos ver o que acontece agora, qual é o desenvolvimento do mercado internacional e das ações internacionais em relação a isso. Como a imagem dele está muito ruim, está muito desgastado entre os países importantes, então, evidentemente, a tendência que a gente tem de ter um reflexo maior na comunidade internacional é relativamente pequeno, até porque, aparentemente, não tem muita consistência técnica essa discussão. Mas é sempre um risco, né? Então, é um problema, vamos precisar nos posicionar, esperamos que o governo brasileiro se posicione rapidamente para tentar evitar maiores reflexos nesse segmento que já está muito combalido em função de todos os problemas que está passando. Como eu disse, acredito que o reflexo vai ser relativamente restrito a esse caso, né? Por quê? Em função dessa imagem que o Trump tem em relação à comunidade internacional. Não dá para garantir nada e, evidentemente, é um problema sério. Que é uma decisão, que é um reflexo de uma situação política, isso não tem a menor dúvida. Do lado de lá, ele precisa
apresentar algum tipo de elemento novo para tirar o foco das investigações, e do nosso lado nós estamos fracos politicamente. Então, é evidente que nós estamos falando muito mais de política do que de técnica, né? Especificamente em algumas regiões, Campo Grande, por exemplo, tem um problema muito sério com a carne, uma vez que a nossa matriz de exportação significa 76% de participação do que nós exportamos. É muito sério quando você começa a ter problemas nesse segmento. E é evidente que os reflexos são gigantescos. Agora, acredito que neste momento, a menos que aconteçam novos dados, novos elementos, vai ficar restrito a esse posicionamento dos Estados Unidos. Não me parece, então, que a comunidade internacional vá adotar qualquer tipo de sanção em relação a isso. A ver, né? Depende muito. Então, se nós chegarmos à conclusão que vai haver algum tipo de desdobramento disso, evidentemente vamos precisar de uma ação muito mais enérgica do governo brasileiro. Por outro lado, é o seguinte: os Estados Unidos ainda têm alternativas para fornecedores de carne. Quando a gente vai para a China, para o restante do mundo, o Brasil continua sendo o mais importante fornecedor. Qual é a possibilidade que os outros países têm de rapidamente desenvolver novos fornecedores? É muito pequeno. Então, nós temos esse trunfo na mão. Acredito que o nosso governo vai se posicionar, finalmente, para tentar resolver isso de uma forma definitiva. Não pode se brincar com isso, mas assim, o risco desse desdobramento é relativamente pequeno neste momento, a menos que nós tenhamos mais algum tipo de fato novo relativo a isso. E ainda sobre a suspensão das exportações de carne bovina in natura do Brasil aos Estados Unidos, o frigorífico Minerva disse que a situação não vai comprometer o volume de exportações da companhia para o país. De acordo com a empresa, as vendas das unidades brasileiras da Minerva para os Estados Unidos no primeiro trimestre deste ano responderam por 1,5% das exportações consolidadas. Enquanto essa suspensão persistir, a Minerva vai atender aos seus clientes dos Estados Unidos com o produto das suas unidades do Uruguai. Bom, vamos acompanhar na tela agora um pouquinho sobre as ações da Minerva negociadas na Bolsa Paulista. Veja como foi a movimentação ao longo deste último mês. No dia 23 de maio, o valor da ação era de R$ 11,77. Início de junho, a ação caía para R$ 10,60 no dia 1º. Já no dia 12, recuperava o patamar de 11, fechando na data R$ 11,69. No dia 16 do mês, a ação da Minerva na Bolsa Paulista fechava em R$ 12,24 e na data desta última quinta-feira, dia 22 de junho, a R$ 11,88. A gente dá mais uma olhadinha agora em como opera a ação da Minerva na Bolsa Paulista em tempo real. Lembrando que o papel é negociado sobre a sigla BEEF3. Vamos aos números então. Acompanhe conosco na sua tela a ação da Minerva operando agora com leve alta de 0,33%, negociada a R$ 11,92.